Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva. Eu quero pedir a vocês, primeiramente, desculpa de eu não ter feito os vídeos, que eu tenho uns vídeos aí, mas às vezes tem momento no YouTube, como eu sou novo no canal, às vezes tem momentos que quando você está começando no YouTube, às vezes passa um período que às vezes você desanima, porque às vezes, como acontece, que no YouTube tem muitos canais, tem muitas pessoas, que tem tipo assim, tem um dialeto melhor, entendeu? Canais cristãos aí que são uma benção, também que alguns canais também eu sou inscrito, mas assim, para quem está começando no YouTube, que eu ainda tenho pouco tempo, de canal, então às vezes, com poucas pessoas, inscritas, então aí, mas agora, graças a Deus, algumas pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Primeiramente eu quero agradecer e saber que esse canal, Verdade que Liberta, Jesus que Salva, é um canal cristão, falando tudo da palavra de Deus, não só da palavra de Deus, coisas que a gente, no dia a dia, na atualidade, que a gente vê, as coisas acontecendo, não só dentro das igrejas, daquilo que é de acordo com que sai da palavra de Deus, as profecias se cumprindo. Então eu falo tudo da palavra de Deus, agora eu estou também usando muito o short, do YouTube, que antes eu tenho meu Facebook, eu fazia muito os vídeos real, mas agora que está tendo o short, do YouTube, então eu estou usando muito, para poder falar palavras, vinda de Deus, para as pessoas não desistirem, porque tem um Deus, um Deus que quer, salvar vidas, não salvar vidas espirituais, pessoas que às vezes, acham que tudo acabou. Não, tem um Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, que morreu por mim e por você, para nós sermos salvos através dele. Então eu uso esses vídeos, do short, para poder trazer palavras de esperança, que existe um Deus que ama, as suas criaturas e seus filhos também. Ele ama, ama o ser humano. Mas às vezes, de vez em quando que a gente distancia de Deus, o que acontece? Você sabe muito bem que, todo pecado leva à morte. Quanto mais você distancia de Deus, você está cada dia mais morrendo espiritualmente. Às vezes tem pessoas que tem mansões, tem carro, tem tudo do bom do melhor, mas não tem a riqueza maior, que é o Senhor, que é Deus, E eu também, quero falar também para você, que eu estou hoje gravando esse vídeo na varanda, porque tá muito calor. Hoje tá um calor, mas graças a Deus por isso, porque diz a palavra de Deus que nós tudo temos que dar glória, E cada dia mais a gente temos que agradecer a Deus de cada dia, essa oportunidade que nós estamos aqui hoje. E eu também quero pedir para os novos inscritos, que se inscreveram no canal, e você que está vendo esse vídeo também, se inscreva no canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, nesse canal, que é uma benção. E dê os seus likes também, você que está aí, que se inscreveu no canal, eu peço você para dar o seu like, porque não adianta eu, por exemplo, chegar, fazer um vídeo e você está assistindo nesse momento, que está edificando a tua vida, e chegar na verdade você vê e não der o like, entendeu? Para que o YouTube saiba, para poder esse vídeo passar para outros, e mais adiante, porque o YouTube ele reconhece através disso, entendeu? Então eu peço a você que está aí nesse momento, que está vendo meu vídeo aí, nesse canal Verdade que Liberta, Jesus que Salva, e nesse ano, e eu também quero pedir também, um Feliz Natal atrasado, um Feliz Ano Novo atrasado, porque
Eu tenho uns tempos que eu não deu para mim fazer os vídeos, né? Mas Deus quiser, agora a partir de janeiro e diante eu vou começar a voltar os vídeos de novo. Vou botar uns vídeos aí no meu canal. E eu quero melhorar o canal. Meu objetivo é melhorar o canal, né? Para poder mais passando e transmitir a palavra de Deus. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Compartilhe esses vídeos. Pode compartilhar, pode, né, comentar aí nos comentários, né? E dê o seu like, não deixe de dar o seu like. Entendeu? Porque para muitos, né, como eu, que eu sei que tem muitos irmãos também, né, que tem seus canais, né, que começam, é difícil no início, mas depois, de acordo com o tempo, Deus vai me aperfeiçoando, eu vou aprendendo com vocês, vocês vão aprendendo comigo e a gente vão, né, fazendo esse canal chegar mais longe, né? E eu também, nesse ano, também quero fazer, né, para vocês que estão inscritos aí no meu canal, eu quero melhorar esse canal, eu quero fazer mais vídeos shorts, né, para poder transmitir a palavra de Deus através da Bíblia, né, nosso manual. E eu quero cada dia mais trazer, né, a palavra de Deus para essas pessoas que ainda não conhecem. Porque a Bíblia diz, ide e pregar o evangelho para toda criatura. Então a gente temos que pregar o evangelho do reino de Deus, né, para poder chegar aqui, porque a gente nesses tempos, né, uns tempos tão difíceis, nem sei como vai ser esse ano, né, de 2023, eu não sei como vai ser, mas a gente temos que cada dia mais, nós cristãos, temos que cada dia mais trazer a palavra de Deus para essas pessoas. E eu peço a vocês, cada dia mais, né, ore para o irmão Ivan, ore pela sua família, para poder, né, Deus dá direção, né, porque o inimigo, ele trabalha 24 horas. Às vezes, tem momentos que eu fico meio desanimado, mas esse desânimo, né, que às vezes, né, vem na minha vida, é por causa do inimigo também, porque ele joga tuas setas para poder desanimar, para você não poder pregar mais a palavra de Deus, para você não poder mais orar, para você, entendeu, ficar na inércia, porque o nosso adversário, ele não se agrada quando você fala a palavra de Deus, né? Ele não se agrada quando você ora, ele não se agrada, e você acha que ele fica alegre quando você faz essas coisas, porque a nossa boca, né, sendo usado pelo Espírito Santo, é uma bomba atômica, entendeu? Ele quebra toda grilhões. O Espírito Santo, através da palavra de Deus, ele quebra grilhões, né? Ele traz a verdade para as pessoas que não conhecem. E isso é dádiva do Senhor, é para a glória de Deus. Então, mas Deus, ele podia muito bem, né, mandar anjos para pregar a palavra de Deus, mas ele contou com nós para pregar a palavra de Deus. Então, o que acontece? A gente, né, como Jesus, ele deu uma ordenação para a gente ir e pregar o evangelho. E a gente não pode ficar na inércia, mesmo que os períodos sejam tão difíceis, porque eu também passo por um período difícil. Todos nós passamos. Não tem um cristão que não passa por um período difícil. Não tem um. Me conta um aí que não passa. Ah, mas irmão Ivan, mas eles, né, quando cantam, quando pregam, parece que a vida dele é boa. Não é não, meu amado. Você que tá enganado. Você imagina aquele irmão, aquela irmã, né? Pode ser até famoso, mas você imagina, você acha que o inimigo ele fica satisfeito com isso? Ele passa por tribulações, passa por pelejas, ele passa por várias coisas. Então, todo servo de Deus, na verdade, ele passa por situações tão difíceis, né, que a pessoa, o inimigo, ele trabalha 24 horas. E se a gente não ficar debaixo da oração do Senhor, a gente acaba desanimando. Alguns você vê aí que amigos, né, que de repente você possa conhecer, amigos que um dia estavam aí na presença de Deus, hoje em dia não tá mais, entendeu? Se afastou da presença, sabe por causa de quê? Porque a pessoa, ele desanimou. Primeiramente vem o desânimo, aí daqui a pouco a pessoa está se afastando, está lá no mundo. É assim que acontece, a pessoa não vai mais à igreja, a pessoa não participa mais dos cultos, a pessoa não ora, não busca, aí isso que acontece? Vira alvo fácil do inimigo. Então, se dizer para mim que não existe cristão que não passa por peleja, eu falo que é mentira. Porque passa sim, aquele que ora e que busca, que é a atalaia do Senhor daqui na terra, ele vai passar por peleja, não adianta. E tem alguns que retrocedem. Hoje em dia você vê muitos que estão indo na apostasia. Por causa de quê? Porque não ora, não busca. E tá aí, ó, vivendo na apostasia. Tá vivendo no engano. Tem muitos que estão indo no engano aí. Então, por quê? Porque os últimos dias,
haveria apostasia. Antes da vinda de Cristo, né, como a Bíblia diz, haveria apostasia, já está havendo. Heresias, mentiras, muitas coisas estão havendo aí. Pessoas que se dizem que são profetas, né, se diz que são profetas de Deus. Às vezes tem pessoas que ficam fazendo vídeos que nem a igreja vai. Aí fica iludindo uma porção de pessoas, falando de revelações, falando isso, falando aquilo, mas você vai ver a vida da pessoa, não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver, porque ele não vai em culto, não vai em coisa nenhuma. Ele usa essa pessoa para poder ficar pedindo pix, pedindo dinheiro às pessoas, enganando as pessoas para poder se beneficiar através da internet. Então, por isso que nós, a igreja, tem que ficar desperta sobre isso. Tem que ficar atenta sobre isso. Tem que ficar atento, que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Até dentro das denominações, nem todo mundo que fala que é Israel é israelita. A verdade é que nós temos que abrir nossos olhos nos dias de hoje. Infelizmente. Eu falo assim, infelizmente, mas no dia de hoje nós temos que abrir os olhos. Cuidado com aquele que você escuta no meio de internet. Cuidado, preste atenção, leia a Bíblia, eu sempre falo isso. Eu não quero que as pessoas creiam naquilo que eu estou falando, não. Eu quero que você creia que a palavra de Deus está falando para você. Eu quero que você chegue e entenda, porque tem muitos aí que estão enganando aí, estão enganando. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso, falando sobre isso. Então, por que eu fiz esse canal Verdade que Libera Jesus que Salva? Eu vim falar somente da palavra de Deus. Eu vim somente falar da palavra de Deus, mas infelizmente tem pessoas, engraçado de tudo, sabe o que eu acho engraçado? Que a maioria dos enganadores, a maioria dos falsos profetas, todo mundo segue eles. É isso que eu acho engraçado, que todas as pessoas que são falsos profetas, a maioria das pessoas segue eles. Agora, não sei porque vai atrás de uma revelação, vai atrás de... Eles viram tipo um guru evangélico, que eles vão atrás disso aí. Mas ninguém quer ir atrás de Jesus. Ninguém quer ir atrás de buscar a presença de Deus para confirmar que realmente era Deus falando na vida dessa pessoa. Porque às vezes, o que acontece? Quando o Espírito Santo, ele fala usa uma pessoa para falar através de você, o que acontece? O seu espírito testifica com a pessoa. Mas às vezes, por exemplo, tem pessoas que não tem no Espírito Santo, não tem nada, e vai seguindo essas pessoas de qualquer maneira. É isso que muitos não entendem. É isso que muitos estão desapercebidos. E acontece que vira alvo fácil dos falsos profetas, dos enganadores. Porque os enganadores pegam as pessoas, às vezes, numa fragilidade para poder enganar. Mas os verdadeiros, ele não faz nada para agradar o ego de ninguém. Ele fala mediante a palavra de Deus. Tudo que ele transmite à pessoa, seja bom ou ruim, é tudo vindo da palavra de Deus. Tudo dentro da palavra. Ele não veio falar para poder agradar o ego de um humano. Não. Nem o próprio Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele nunca fez nada para agradar ninguém. Às vezes tem muitos pensamentos que as pessoas pensam que Jesus era aquele cara bonzinho, Não. Se você ler as escrituras como era Jesus ele chamava os fariseus de hipócrita. E aí? Chamar fariseu. Quem é os fariseus? Os fariseus só eram pessoas que tinham conhecimento com as escrituras sagradas. Por causa ele falava assim, poxa, Jesus, eu vou botar assim na nossa língua hoje. Ele falava, vocês falam, mas vocês não vivem aquilo que vocês pregam. Jesus falava isso para os fariseus. E os fariseus ficavam revoltados com ele. Por que ele foi martirizado? Porque ele chegou lá, que eles queriam matar Jesus. Por causa de quê? Porque Jesus ele falava a verdade. Jesus não fazia, o Filho de Deus, ele não fazia nada para agradar a ego humano. Ele falava o seu íntimo, aquilo que você está dentro do teu coração. Porque Jesus ele via aquilo que estava dentro do teu coração. E ele falava toda a verdade. Às vezes ele até, nas mensagens, de Marcos, João, Lucas, Mateus, ele chegava e falava através de parábolas, para poder o quê? Para as pessoas entenderem o que Deus queria falar com eles. Então, por que ele foi martirizado? Porque ele falava a verdade. Porque ele não aceitava a verdade da palavra de Deus. Porque eles pregavam, mas não viviam aquilo que pregavam. Isso não é de hoje. Aí fala assim, mas será, Ivan, que os falsos profetas vem hoje não, os falsos profetas já vêm desde o Antigo Testamento. Não é de hoje não. Tinha muitos falsos profetas na época. Se você estudar a Bíblia direitinho, você vai ver que existia falsos profetas. Existiam os verdadeiros e existiam os falsos.
Os falsos, eles enganavam. Para o quê? Para ter sustento. Para poder achar que ele é um homem de Deus, para poder se beneficiar. Até o próprio Jesus, ele instruiu os discípulos. Ele instruiu os discípulos para não pegar Ford nem nada de ninguém. Para viver do seu próprio trabalho. E você está ficando louco? Não. Lê as escrituras que você vai ver lá. Ele, quando ele mandou os 12, ele orientou os 12. Ele falou para você, ele, por exemplo, que antigamente a cultura judaica, eles tinham a mania de hospedar as pessoas dentro da casa da pessoa. Mas Jesus também instruía para não pegar nada de ninguém, para viver do seu próprio sustento, para não ficar dizendo assim, se aproveitando da família, não. Ele ia lá, os discípulos, a intuição dos discípulos era pregar a palavra de Deus, repreender demônios, era para fazer milagre em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor, em nome de Deus, porque a glória, a honra é toda dele. É isso que muitos não entendem, a honra, a glória é toda dele. Então o que acontece? Jesus era assim. E até para os próprios discípulos, falando nisso, até os próprios discípulos, Jesus instruía. Jesus repreendia, Jesus repreendeu Pedro. Às vezes todo mundo fala, Pedro aí, né? Que você vê aí, que Pedro fez isso, que Pedro fez aquilo, né? Que aí vem muito fala de Pedro, mas Pedro foi muitas vezes repreendido por Jesus também. Não só como Pedro, os outros discípulos também foram repreendidos por Jesus. Por causa de quê? Porque Deus, ele repreende aquele que ama. Então ele estava corrigindo os discípulos, antes de os discípulos fazer o ministério em nome de Jesus. Entendeu? É isso que você tem que entender. Que ele estava preparando os discípulos para poder fazer a área de missões, para poder os discípulos, né, chegar e fazer sua missão em nome de Cristo. Por isso que hoje nós, né, depois de 2000 anos que já se passaram, né, hoje o evangelho está aí, porque foi passado de geração a geração. O cristianismo foi passado de geração a geração. E você vê que não cai em terra, porque tudo vem de Deus. Então, muitos não entendem isso. Então, por exemplo, hoje, muitas coisas foram mudadas. Deixa eu sei que eu vou passar aqui, tá calor. Muitas coisas foram mudadas. Se a gente ler realmente as escrituras sagradas, o certo da igreja era preparar discípulos para poder pregar o reino de Deus, através das orações, do jejum, e começar a buscar a presença de Deus primeiramente, porque você não faz nada sem a presença de Deus. Não adianta. Se não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. É através da palavra e através do Espírito Santo de Deus. Por isso que houve, né, em certas épocas passadas, muitos pregadores que ganhavam muitas almas, porque eles viviam um relacionamento real com Deus. Eles viviam um relacionamento real com Deus. Vivia isso, um relacionamento real. Então, por exemplo, eles oravam, eles buscavam a presença de Deus. As pessoas, quando viam esses homens, nas épocas passadas, né, sentia a presença de Deus na vida deles. Sentia. Então, o que acontecia? Ele falava, ó, esse homem, não, eu acho que ele fala assim, ó, esse pregador aí não é normal não, cara. Deus está na vida desse homem. Entendeu? Você vê que, às vezes, quando esses homens passavam, até os demônios, até as pessoas se manifestavam se tivesse demônio. E hoje não muda. Mas o que acontece? Nos dias de hoje, está havendo uma coisa que, às vezes, muitos estão ficando incrédulos. Que, às vezes tem pessoas que estão... Hoje em dia, a incredulidade está assim no meu pensamento. Hoje em dia, eu acho que a incredulidade está deixando... Entendeu? De as pessoas buscar mais o Espírito Santo de Deus. Então, por exemplo, aí o que acontece? O Espírito Santo de Deus não se manifesta. Porque é mediante a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera daquilo que não se vê. Então, por exemplo, Deus ele atua, ele quer atuar nos dias de hoje. Mas também está havendo, né, um comodismo no meio da igreja. Porque hoje a gente vemos que não todas as igrejas... Eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para julgar. Mas eu estou falando uma realidade. O que está acontecendo.
Porque hoje em dia, antigamente, eu me lembro de certas épocas passadas que as pessoas buscavam a presença de Deus, ia nas cultas, tinha os diáconos, diaconisas, né, fazia aquelas consagrações de chegar num certo tempo, de chegar a buscar a presença de Deus, ir lá, né, falar com Deus, e às vezes, né, depois do final da consagração, havia Deus falando com um, Deus falando com o outro, às vezes Deus usava a profecia para falar um para um, falar para outro, e todo mundo saía santificado de lá, né, e cheio do Espírito Santo. Mas hoje não está havendo mais. Por quê? Porque está havendo muitas coisas que, infelizmente, né, que é esse tal de comodismo, né? As pessoas não querem saber mais de buscar a presença de Deus, não querem saber mais de ler palavra, não querem saber mais de nada. Então, como que o Espírito Santo vai manifestar na vida de um homem ou de uma mulher? Não tem como, porque não está buscando Deus. Deus, ele quer, Deus, ele está de braços abertos para me receber e para receber você que está aí no outro lado. Deus está pronto, mas só que para isso precisa de... cada dia mais a gente se arrependemos dos nossos pecados, se arrependemos por o que nós estamos fazendo, se arrependemos de cada dia. Para Deus, ele começar a ter um relacionamento, começar a buscar a presença de Deus através das orações. E por isso que hoje em dia tudo essas coisas acontecem. Eu não estou generalizando todas as igrejas, eu sei que tem igrejas nos dias de hoje, né, nesse ano, que busca, que ora. Tem igreja ainda, mesmo que seja uma pequena maioria. Eu estou falando assim, de Brasil, estou falando de igreja do Brasil. Ainda tem uma maioria que ainda busca ainda a presença de Deus, que tem um relacionamento real, mas a grande maioria não está fazendo mais isso. Eles estão usando, por exemplo, a estratégia. Eles estão usando a estratégia sem pedir direção a Deus. Porque todas as guerras espirituais que Davi passou, primeira coisa que ele pedia é instrução a Deus. Ele não fazia nada sem pedir instrução a Deus. Mas infelizmente, nos dias de hoje, falando da igreja, hoje certas lideranças não estão pedindo a orientação a Deus. Está fazendo a sua própria convicção. Que nem eu estou falando aqui, eu não estou aqui para julgar, mas é uma realidade. Porque quando a gente fala de guerra espiritual, a gente não está lidando, né, com um inimigozinho, não, estão lidando com o inimigo mesmo. Um cara que um dia saiu de lá da glória, que foi uma terça parte, caiu aqui na terra. O inimigo, nosso adversário, ele conhece muito mais a Bíblia do que nós. Ele é muito mais astuto do que nós. Se a gente não abrirmos o olho, até nós mesmos sofremos. Por isso que hoje em dia, por exemplo, por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento que está havendo nos dias de hoje, a falta de amor, as coisas que estão acontecendo hoje, é por causa disso. Porque a Bíblia diz, se não houver profecia, o povo se corrompe. E está se corrompendo. Está dando brecha ao inimigo. E é assim que ele está gostando. Então, quando chega um homem de Deus que fala a palavra de Deus, que está cheio da unção de Deus, tem pessoas que estão apostatadas e não acreditam nele. É assim que acontecia no passado. Aconteceu isso com Jeremias, com Isaías, aconteceu com vários profetas. Deus, ele enviava os seus profetas, o povo estava apostatado, o que acontecia? Quando viu o verdadeiro profeta de Deus, ele não dava crédito. Engraçado de tudo que os falsos profetas, o povo hebreu dava crédito, e quando viu o verdadeiro, eles queriam manietar, queriam esbofetear, queriam jogar em cadeias. Por causa de quê? Porque Deus era na vida dele. Aí você fala assim, ué, Ivan, porque eu quero que você entenda. Quando você começa a buscar um relacionamento com Deus, não pense que as pessoas vão aplaudir você, não. Bote isso na sua cabeça. Não pense que você vai viver uma vida de agrado, de querer agradar o homem. Não, você não vai viver, meu camarada. O próprio Jesus, ele fala isso. Por causa do meu nome sereis perseguido. Por causa do nome de Cristo. Porque todo servo, toda atalaia de Deus, ele é verdadeiro. Ele não faz nada para agradar. O Espírito Santo de Deus, ele é verdadeiro. Ele não vai fazer nada para agradar o homem. Então, por exemplo, quando você não faz aquilo que agrada o ego humano, com certeza você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, né? Você vai ser, né? Como se diz, você vai ser caluniado, vai ser perseguido, né? E se puder,
eles vão até te agredir. Porque hoje em dia eu já vejo, hoje em dia tem cristãos que estão sendo agredidos. Às vezes fala a verdade para uma pessoa vinda de Deus, ele não se agrada com aquilo que a pessoa fala, mas não é ele que está falando, é o Espírito Santo que está usando a boca dele. E as pessoas chegam até numa questão de querer esbofetear. Que nem uma vez eu estava vendo um vídeo, tá muito calor. Uma vez eu estava vendo um vídeo de um cara que estava pregando a palavra de Deus na rua, né? O cara chegou com um pedaço de madeira, o cara estava lá, orando, buscando a presença de Deus, não só como ele, mas os outros que estavam lá na rua. Chegou lá, ele estava buscando a presença de Deus, o cara chegou assim por trás e deu uma paulada na cabeça do cara. Por causa de quê? Porque não era o cara que deu a paulada, era o diabo que estava se manifestando ali naquele momento. Então o inimigo ele não se agrada. Quando você tem um relacionamento real com Deus, não adianta que você achando que, como às vezes tem muitos aí, né, que acham, Deus está comigo e está numa boa. Não, meu irmão. Se você ler essas escrituras sagradas aqui, você pode ter uma coisa. Você vai ter uma guerra espiritual. Você vai ter uma guerra, você está pedindo guerra entre o inimigo. Sabe por causa de quê? Que ele não quer que a gente pregamos a palavra de Deus. Nosso adversário não quer. E tem muitos que estão se deixando, se voltando para trás. Porque a palavra de Deus é ela que salva, é ela que liberta. Liberta os cativos das prisões espirituais. Porque o inimigo ele não quer isso, ele quer que o inimigo, o objetivo dele é destruir a humanidade. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então qual é o objetivo dele para aqueles que servem ao Senhor? É destruir. O objetivo é destruir o servo de Deus. Mas mesmo que ele destrua ou martirize alguém que é servo do Senhor, Deus sempre vai levantar outro. Como fez na época passada, Deus ele pode fazer isso também hoje. A pessoa pode agredir a pessoa, pode até matar a pessoa, mas Deus vai levantar outro profeta. E outra coisa, Deus cobra o juízo. As pessoas estão muito enganadas com Deus, achando que Deus no dia do juízo, ele vai prestar conta a cada ser humano. Mediante o quê? A palavra de Deus. Às vezes tem pessoas que acham assim, fulano, você tá falando de mim? Não estou falando de você. Eu estou falando uma realidade. Porque Deus, ele é juízo. Deus vai julgar segundo o seu galardão. Segundo aquilo que está dentro do teu coração no profundo. Sabia disso? A Bíblia diz que os olhos do Senhor é que nem fosse chama de fogo. Ele vê até dentro do nosso coração, os nossos pensamentos. Deus, ele sabe o teu pensamento, sabe o meu pensamento. E não adianta querer enganar Deus, que não engana Deus. Deus não se engana. Nenhum homem vai querer, no dia do juízo, vai ter muitos que vão se achar que vai enganar Deus. Não vai enganar Deus. Deus não se engana. Ele sabe o coração do homem. Ele mesmo fala nas escrituras aqui. Que ele sabe, ele conhece nós desde a ventre da nossa mãe. Deus nos conhece desde a ventre. Então não adianta que no dia ele vai prestar conta a cada ser humano. Principalmente aqueles que conhecem. Principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus. Deus não vai ter menos rigor. Sabe por causa de quê? Porque tem muitos que conhecem a palavra e estão usando ela para enganar os outros. Em vez de usar ela para salvar, está usando para enganar. Mas deixa na mão de Deus, porque ele mesmo fala, a justiça é minha. Minha é a justiça. Minha é a vingança. A palavra de Deus diz isso. Por isso que eu digo, cada um vai prestar conta de si. Então, pessoal, eu quero pedir a vocês, né, que eu nesse momento eu estou sendo usado aqui por Deus aqui, mas eu quero pedir a vocês, né, mais uma vez eu peço desculpa a vocês, né, que estão inscritos aí no meu canal. Eu fiquei um tempo aí, né, que tem muitas coisas que acontecem, né, às vezes, né, o inimigo ele joga a tua seta para poder desanimar você, para você não poder seguir, mas em nome de Jesus, Deus ele está trabalhando na minha vida, a gente está aí fazendo aí,
né? Quem viu meu vídeo short aí, né, foi uma benção também, Natal, Ano Novo com minha família. Não é nada demais, eu estou dizendo assim, que às vezes tem momento na nossa vida cristã que a gente, tem hora que a gente desanima um bocado. Sério, na caminhada, tem hora que quando você está no deserto, tem hora que você fica meio cansado, fica anestesiado, fica abatido. Então, a gente tem momentos do cristianismo que a gente passamos por isso também. Mas Deus, ele vai cada dia mais nos dando força para a gente poder prosseguir, poder caminhar. Porque a gente não pode desistir, não pode desistir e voltar para o Egito, não. A gente tem que prosseguir. É difícil? Não é fácil. Será que é fácil? Não. Mas todo fim de uma luta, no final há uma vitória. Então a gente tem que seguir em frente, cada dia mais seguir em frente. Eu oriento a vocês, não desistam. Continua na presença de Deus, continua lendo a palavra, continua orando. Se você se sentir fraco espiritualmente, peça a Deus direção para a sua vida. Peça a Deus para poder cada dia mais te orientar, começar, né? Pede o Espírito Santo de Deus para poder cada dia mais, né? Que Deus possa trabalhar na sua família, nos seus filhos, cada dia mais. Porque fraqueza espiritual todo mundo passa. Porque hoje em dia o inimigo, ele não está brincando de inimigo, ele joga tuas setas para poder desanimar e você se enfraquecer espiritualmente. Mas cada dia mais pede a orientação de Deus. Se você se sentir fraco, vai orar, vai buscar a presença de Deus. Não faz loucura, não se mata, não suicida, não volta para trás, não volta o que você era. Continua seguindo a presença de Deus. Continua você ficar na presença de Deus, fica na posição. É difícil? Não é fácil, mas continua na posição. Entendeu? Não deixa as presenças de Deus, não deixa as promessas de Deus na sua vida. Não desiste, não faz aquilo que o inimigo quer. Que o inimigo quer tirar você da presença de Deus. Ele bota esse desânimo na tua vida para poder tirar você da presença de Deus. É isso que você tem que entender. É isso também que eu tenho que entender também. Todos nós temos que entender. Porque o inimigo, ele faz fraqueza espiritual para a gente desistir. Para a gente voltar o que a gente era antes. Para a gente voltar ao mundo. Para quê? Para ele falar, para o inimigo falar, agora ele tá na minha mão. Porque ele desistiu das promessas de Deus. Está repreendido pelo sangue do Cordeiro. Não dá essa brecha para ele, não. Eu chego até, tô arrepiado aqui. Não dá essa brecha. Continua seguindo, mesmo com a tua fraqueza, porque Deus fortalece nas fraquezas. Então seja persistente, continua na presença de Deus. Não deixa o inimigo jogar tuas setas para poder desanimar. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, de repente está acontecendo, né? Que às vezes está acontecendo algo difícil na sua vida, às vezes uma separação. Às vezes você está querendo se matar, às vezes você está, né, como se diz, às vezes você já está cansado espiritualmente, né? Às vezes você pode estar com um problema dentro de casa, às vezes você está desempregado, ou acontecendo alguma coisa. Eu digo a você, meu amado, minha amada, não desista das promessas de Deus na sua vida, entendeu? Não desiste, entendeu? Pede a Deus, ora a Deus, porque Deus, ele fortalece nas fraquezas. É nas fraquezas que Deus nos fortalece. É nesse momento que você tiver, né, às vezes cansado, abatido, estressado, meu amado, bota seu joelho em terra, vai orar. Bota seu joelho em terra, vai orar. Porque é nesse momento que Deus, ele quer escutar a tua voz. É nesse momento que ele quer te consolar. É nesse momento que ele quer ter um relacionamento real contigo. Então eu digo a vocês, né, agradeço a vocês que estão aí, né, que eu já estou até falando demais, porque às vezes quando eu estou num vídeo assim, às vezes eu falo demais, mas é Deus que nos usa. Eu vou sendo usado por Deus, Deus vai me dando palavras para falar, para transmitir para você. Então eu primeiramente, né, quero encerrar aqui, né, que Deus cada dia mais possa te abençoar, que hoje tá um cadinho calor, né, que eu tô toda hora aqui, né, mas graças a Deus por isso. Eu peço a vocês que cada dia mais Deus possa se sustentar, e eu quero fazer essa oração para você não desistir, né, que hoje eu tô nessa varanda aqui, essa varanda tá fresquinha hoje, mas eu quero orar por você, pedir a Deus que cada dia mais abençoe você, a sua família, abençoe o seu ministério,
Não desiste das promessas de Deus da sua vida, que Deus é contigo. Não pensa que Deus... Porque tem momentos que Deus também trabalha no silêncio. Então deixa Deus trabalhar na tua vida, que no momento certo, na hora certa, essa peleja, essas coisas que estão acontecendo com você, Deus vai abrandar, o nevoeiro vai passar e você vai continuar seguindo em diante nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer essa oração para você. Senhor amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, na minha vida, na minha família, na vida desse irmão, dessa irmã que está no outro lado desse vídeo, que possa cada dia mais, Senhor, abençoar a vida desse irmão, meu Pai. Eu não sei qual é a situação dele, mas Tu sabe qual é a situação dele, Senhor Deus. Abençoe cada dia mais a vida de cada um dele, meu Pai, desse jovem, Senhor Deus, que está aí, meu Pai, desesperado, Senhor Deus, dessas pessoas, dessa família, meu Pai, que está aí nesse momento, eu não sei, desse varão que está aí desempregado, está aflito, Senhor Deus, que o Senhor, meu Pai, possa dar o refrigério na vida desses irmãos e dessas irmãs, meu Pai, que nessa caminhada, Senhor Deus, está achando desanimado, está achando que o Senhor não está falando com ele, mas o Senhor também trabalha no silêncio, que cada dia mais, Senhor Deus, possa abençoar na vida de cada um deles, Senhor Deus, possa abençoar na vida dessa família. Entra nessa casa, Senhor Deus, que os anjos do Senhor, meu Pai, possam estar na casa desse irmão, dessa irmã, dê ordem, meu Pai, que as coisas possam acontecer na vida de cada um deles, Senhor Deus, que o Senhor, com a sua sombra do Onipotente, Senhor Deus, possa proteger a cada um deles, Senhor Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, muito obrigado, meu Pai, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá, muito obrigado, meu Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá, muito obrigado por tudo, Senhor Deus, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos que agradecer, meu Pai, a cada momento que o Senhor nos dá, a essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, estando na sua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor Deus. Assim eu peço e agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito obrigado mais uma vez vocês que estão vendo esse vídeo, né? Eu peço a vocês para dar o like, né? Dá o like, comente o vídeo, né? Que no próximo vídeo nós estamos aí de novo, né? Com o meu cenário aqui na varanda, né? Que eu estou fazendo um cenário aqui na varanda, mas tudo bem por isso, né? Aí você vê passarinho, né? Vê cigarra cantando, vê todo mundo, mas fique na presença de Deus, não desista. E hoje, né? Ore por mim, né? Peça a Deus pela minha vida, para o irmão Ivan, pela família dele, né? Peça pela minha vida, né? Que Deus cada dia mais possa me usar para poder, né, transmitir, porque uma coisa é certa, eu vou aprendendo com vocês e vocês vão aprendendo comigo mediante a palavra de Deus, e nós estamos juntos nesse canal. Verdade que liberta, Jesus que salva. Muito obrigado e graça e paz.